12 anos de pontificado do Papa Francisco, 12 anos. Um argentino, Jorge Bergoglio, e hoje nós rezamos por ele. Mais do que a figura do Papa, a pessoa, como Jesus algumas vezes distinguiu Pedro e Simão. Simão, tu me amas. Hoje nós rezamos para o Jorge, que tem uma irmã viva, que é cuidada pelas religiosas em Buenos Aires. Nós rezamos pelo homem, que se entregou a ser padre, bispo, arcebispo, cardeal e papa, que ele tenha o descanso eterno. Queridos irmãos, no último dia, a vida dele se expressa ali. No último dia, inchado devido a tanto corticoide, 38 dias no hospital, sem sorriso, porque ele já não tinha o sorriso, a presença era o sorriso. Aparece na janela, impressionante e fabuloso, porque me veio naquele momento Cristo, que entrou na terra santa, na porta santa, num jumentinho, e o nosso Papa, numa cadeira de roda, no dia da Páscoa. Certamente, foi um pedido dele não morrer no dia da Páscoa, que a glória fosse do Senhor aquele dia. E ele aparece e depois não diz nada, não é anunciado, mas com o último esforço, ele que sempre falava de ter o cheiro das ovelhas, de uma igreja em saída, ele que sempre falou em portas abertas, o homem da misericórdia e do diálogo, o Papa da misericórdia, o Papa do diálogo, o Papa da solidariedade, vem no Papa móvel, não consegue nem acenar, mas foi. Mal sabiam aqueles que estavam na praça de São Pedro, que era a despedida. No outro dia, às 7h35, horário de Roma, 2h35, horário de Brasília, ele faz a sua jornada para o Pai. Hoje nós nos reunimos aqui, temos os nossos colaboradores da obra Evangelizar, mas desde que foi anunciado a morte, a TV Evangelizar, Rádio Evangelizar tem dado cobertura constante e permanente. Mas nós estamos aqui para reconhecer que este Papa nos deu um gás. Este Papa nos influenciou, nos impulsionou uma igreja em saída. Ele, que começou o seu pontificado fazendo reformas, talvez por isso ele foi tão criticado e caluniado. Papa Francisco foi extremamente caluniado, sofreu muito com inimigos fora da igreja, menos fora, mais dentro. Mas não esmoreceu. Começou a reforma da Cúria Romana, aquilo que Bento XVI queria ter feito e não o fez. Fez a reforma dos dicastério, colocou a mão na ferida e fez uma reforma no Banco do Vaticano, o IOR. E a partir dali começou um processo que ele acreditava. Ele acreditava na família e propôs estudar, refletir no sínodo da família. Ele sempre olhou, e hoje falando de Maria Madalena, o quanto esse homem deu espaço para as mulheres na igreja. Lugares, eu dizia ontem para algumas entrevistas nacionais, lugares que eram predominantemente dos prelados, dos cardeais,
Ele colocou leigas, religiosas, e não podia ser diferente. A nossa igreja é feita majoritariamente pelas mulheres, são vocês. A maioria dos que frequentam são mulheres. Então é justo, é lícito e importante que ele tenha tomado esta causa. Um homem, um papa, que teve coragem de tocar em assuntos difíceis, como acolher a questão da homoafetividade. Um homem que foi bombardeado, e para finalizar, ele teve a coragem de provocar a sinodalidade. Ele morre deixando a sinodalidade no ar, que é essa comunhão da igreja. No seu bom humor que ele tinha, ele falava, quando ele percebeu que a Alemanha foi um tanto radical e progressista, alguns até falando de mais um corte, ele se levanta e diz: chega, a Alemanha já teve o seu Lutero, voltemos à comunhão. Queridos irmãos e irmãs, o Papa Francisco, que escreveu 4 encíclicas, a primeira de mãos dadas com Bento XVI, em 4 mãos. Depois, a mais controversa, Laudato Si, pelos seus posicionamentos, tanto do ponto de vista moral, do ponto de vista em defesa da família, em defesa dos excluídos, em defesa da ecologia, da biodiversidade. E a última encíclica, o ser humano dentro do coração de Jesus. Que coisa mais linda, sua última encíclica. Ele que fez dois jubileus. Nós temos a Porta Santa de 2025, que é aquela lateral. Na época nós fomos nominados a sermos igreja de indulgências, e fizemos aquela porta, que foi o ano da misericórdia. Agora, ele morre em pleno ano jubilar da esperança. Ele nos deixa um grande legado. Ele nos deixa um exemplo maravilhoso. Quando em 2023, vocês estão vendo essas imagens, que eu chorei, eu estava sozinho em casa, a TV Evangelizar transmitindo ao vivo, ele subindo a Praça São Pedro sozinho, no meio da pandemia. Olha a imagem, mancando porque problema no joelho, subindo, meio chuvoso, vai até o baldaquino, faz a prece, sozinho na praça, pedindo o fim da Covid, pedindo pelos mortos da Covid. Depois entra na igreja São Pedro, pega o ostensório, aquilo que às vezes nós fazemos, e ele vem para fora com o Santíssimo Sacramento, dando a sua bênção, mostrando realmente quem é o Senhor da história, o amor à Eucaristia e a presença real na Eucaristia. Um homem da solidariedade, que se preocupava com os mendigos da Praça São Pedro, que teve brigas homéricas com governantes na questão de o acolhimento dos migrantes, teve brigas homéricas, mas ele dizia: não podemos fechar os olhos e dar as costas. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós rezamos por ele. O que se segue foi um testamento simples. Sinto que se aproxima o acaso da minha vida terrena, e com viva esperança da vida eterna,
Desejo expressar a minha vontade testamentária somente no que diz respeito ao local da minha sepultura. Sempre confiei a minha vida e o mistério sacerdotal e episcopal à mãe do nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica de Santa Maria Maior. Desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente nesse antiquíssimo santuário mariano, onde me dirigia para rezar no início e no fim de cada viagem apostólica, para entregar confiantemente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-lhe pelo doce e materno cuidado. Peço que meu túmulo seja preparado no nicho, corredor lateral entre a Capela Paulina e Capela Sforza, a mesma Basílica Papal como indicado em anexo. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial, com uma única inscrição: Franciscos. As despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas por um benfeitor. E segue: o sofrimento dos últimos tempos, é a última frase dele. Ofereço ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade dos povos. Papa Francisco. Vocês muito irão ouvir conjecturas. Vocês muito vão ouvir nos meios de comunicação que poucos sabem da igreja. Ontem eu estava para participar de um programa, chamaram o Camerlengo de vice-papa. Não entende nada esse povo. Mas vão começar a dizer quem são os preferidos, parecendo que é uma verdadeira eleição a presidente. Vão começar a deturpar de tantos cardeais. Claro que existe o lado humano. Claro que existe os preferidos. Claro que existe até eu vou dizer da seguinte forma: se votantes são 149 votantes, e o Papa Francisco fez 110, nós sabemos que no mínimo haverá uma continuidade. Mas mesmo que a mídia apresente esta forma um tanto só humana, acreditem, em última instância, será Papa aquele que o Espírito Santo quiser. Amém.